Muitas vezes a gente fala sobre crises, mas eu não quero me deter em crises da nossa nação, tal. Às vezes, a nossa vida passa por algum tipo de crise, a gente pode chamar de prova, outros chamam de provação, outros chamam de adversidade, outros chamam de dificuldades, aperto, aflição, consternação e por aí vai, angústias, tormento, tribulação. Não sei como você chama as tuas crises, mas eu quero te dizer que crises são oportunidades para o crescimento. Você pode dizer isso comigo? Crises, oportunidades para o crescimento. Leia comigo Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A prova da nossa fé, a nossa dificuldade, deve gerar em nós perseverança. Tenha que pautada, centrada, enraizada em Deus, confiada em Deus. Achei a palavra melhor, confiada em Deus. A gente aprende que as dores emocionais, Deus não permite essas crises sobre a nossa vida para nos atormentar, não mesmo. Deus permite para nos fortalecer. Deus permite para nos fazer um pouquinho melhor, para nos amadurecer, para que a gente cresça com cada situação da nossa vida. É assim que a Bíblia ensina, que cada situação adversa seja para nos fortalecer e nos fazer melhor. Diga, me fazer melhor. Mais uma vez, me fazer melhor. Volta. Amém, tá bom. Muitas vezes, as nossas crises têm alguns tipos de origem. Elas podem vir de alguns fatores, algumas decisões erradas que a gente tomou. Quantos de nós não já tomamos algumas decisões equivocadas na vida em geral? Isso pode ter nos trazido algumas crises, angústias. Decisões erradas que outros tomaram e acabou nos afetando. Isso acontece muito com a gente. Enfermidades, desastres, calamidades, crises de outras pessoas que acabam nos fazendo sofrer também. Ainda mais se você for aquela pessoa que tem muita empatia, ou seja, sofre com os outros, sente o que o outro sente. E a crise também pode vir por ataques de Satanás, o nosso arqui-inimigo, nosso maior inimigo. Agora, rapidamente, como a gente pode, de uma maneira assim tão sucinta, como a gente pode enfrentar essas crises? Primeiro, não fuja da crise, encare-a de frente. Diga isso comigo. Encare-a de frente. É preciso que a gente analise, sabe, o que estamos passando por todos os ângulos, melhor, do ponto de vista de Deus. Talvez é preciso que a gente analise tudo do ponto de vista não nosso, não do nosso emocional, porque o nosso emocional nos engana muito. A própria Bíblia ensina que enganoso é o nosso coração. E quando a gente olha do ponto de vista de Deus, passaremos a entender, perceber, aprender que tudo isso é para gerar o nosso crescimento e maturidade. Deixe que as situações adversas te ensine
coisas grandes. Você pode dizer amém comigo? Deixe que essas situações adversas te ensine coisas grandes, te leve para um lugar maior de maturidade, seja maturidade como pessoa, como homem, como mulher, como pai, como esposa, como filha, como ser humano, como servo de Deus, mas que isso te leve a um lugar, um patamar a mais de amadurecimento, e que isso não te leve ao desânimo, pelo contrário, leve a gerar forças em você. Por que eu digo isso? Porque nenhuma crise é maior do que o poder de Deus, absolutamente. Nenhuma dessas crises podem apagar o amor de Deus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo disse assim: o que poderá me separar do amor de Deus? Será a tribulação, será as dores, as angústias. Aí ele vai um pouquinho mais fundo. Será os anjos, será o diabo? E o próprio escritor, ele responde: não, nada me separará do amor de Deus. Porque ele mesmo responde: porque ele experimentou, porque ele amadureceu. E Deus sempre tem algo a mostrar nas nossas crises, seja ela quais forem, ok? Seja ela quais forem, Deus sempre tem algo a mostrar, a nos ensinar. E gostaria de te convocar a você fazer da Bíblia a sua melhor companheira, a sua companheira de cabeceira aberta, a sua companheira de tribulação. Através da Bíblia, Deus vai falar com você a todo instante. Deus vai comungar com você a todo instante, vai se comunicar com você dia após dia. Você duvida disso? Não. Sabe quais pessoas que têm a certeza de que isso acontece? As que têm experimentado isso em sua vida, valorizando a boca de Deus através da palavra de Deus. E isso precisa se tornar, gente, hábito para mim e para você. Pequenas atitudes podem se tornar hábitos. Eu aprendi com o meu médico o seguinte: em 12 dias, ele me disse, em 12 dias, quando você simplesmente resolve abandonar algum tipo de alimento ou bebida, depois de 12 dias, o teu paladar vai mudar em relação àquela coisa, aquele alimento. E eu tenho experimentado isso. Por exemplo, eu tenho há 4 meses, talvez, que eu abandonei refrigerante, e não me faz falta alguma. Incrível. Eu achei que eu ia ter uma luta terrível, mas não me faz absolutamente falta alguma. Por quê? Porque o meu corpo aprendeu, ele leu, de que eu não preciso de refrigerante para beber, para viver. Deu para entender? Preciso de água para viver. E podem me mostrar qualquer tipo de refrigerante. Não vou falar o nome, senão eu vou fazer propaganda aqui no vídeo. E aquilo não me traz tentação nenhuma, porque o meu corpo aprendeu de que aquilo ali faz mal e não me faz falta. Em relação à palavra de Deus, gente, é a mesma coisa. Quando a gente começa a se educar nela, educar, aquilo vai se tornar um hábito de ouvir Deus. Talvez a maneira de encarar a Bíblia seja o segredo de lermos ou não lermos a palavra de Deus. Você não pode simplesmente pensar em abrir a Bíblia para ler um versículozinho, como diz o outro. Mas se você for até a Bíblia com o pensamento de que Deus falará comigo, concorda que a história passa a ser outra? Deus falará comigo.
Vou comungar com Deus, com a sua palavra. A oração também precisa ser o nosso estilo de vida. Temos ensinado aqui sobre o TSD, o tempo a sós com Deus. Eu sei que tem sido um processo para alguns já entraram nesse processo, outros ainda não entraram, mas vão entrar. Vão experimentar o que Deus pode fazer na sua vida diária, cotidiana, quando a gente se interessa com as coisas de Deus, em ter comunhão com Deus, porque a gente tem ensinado que foi assim, foi para isso que Deus criou o homem, ter comunhão com Ele. Aí eu quero ler com você a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Tenho aprendido com o Espírito Santo no dia a dia, de que a minha comunhão com Deus é a força que nós temos para suportar as tentações. A nossa comunhão com Deus, o nosso agir diário com Deus, pensar em Deus, falar com Deus, ouvir Deus, é o nosso exercício diário para nos fortalecer e ter o escape dele para nós. Essa questão de guardar a palavra de Deus, isso é tão tremendo, que algumas vezes você lê a palavra de Deus, as Escrituras, e pode te parecer que aquilo não te trouxe benefício algum, engano seu. Vai chegar um determinado momento na sua vida, claro que esse texto entrou, ficou guardado, e em determinada situação da sua vida, o próprio Espírito Santo vai te lembrar desse texto, e vai te trazer o escape e a resposta. Eu sei que muitos aqui têm essa experiência. Você pode dizer amém comigo? Porque o próprio Jesus disse, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria todas as coisas que Jesus já tinha nos ensinado. E quando você absorve a palavra de Jesus, vai chegar num determinado momento que o próprio Espírito Santo vai te lembrar da sua palavra, da palavra de Jesus, para te trazer edificação, escape, provisão e respostas. Você pode dizer amém comigo? Amém. Como vencer a crise? Segundo, atitudes de fé são fundamentais. Diga isso comigo. Eu não ouvi, vamos lá? Atitudes de fé são fundamentais. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim, leiam comigo, vamos? Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós vamos, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição. Seguem avante. Apesar das dores, procure não murmurar. Que difícil, pastor. É um hábito, é uma disciplina. Por quê? As nossas murmurações nos deixam cegos e não nos deixam enxergar saídas que Deus já tem revelado, provido. Porque ao invés da gente buscar em Deus, estar ligado naquilo que Deus quer nos falar, naquela crise, preferimos muitas vezes murmurar. E ficamos talvez algumas vezes frustrados, porque determinamos que o nosso coração, determinamos que Deus tem que agir conforme o nosso coração manda. O nosso coração determina, mas não é assim. Aí percebemos que Deus tem os seus caminhos, Deus tem sua hora,
e na maioria das vezes é diferente da nossa. Aí eu te peço para você dizer glória a Deus. Diga assim: glória a Deus por isso. Glória a Deus que os caminhos dele, vamos lá, glória a Deus que os caminhos dele são muitas vezes diferentes, diga, dos meus. Se alegre com isso. Se alegre com isso. Se alegre com isso. Aí quando a gente não entende, o nosso emocional entra muitas vezes em parafuso, achando que Deus responde a todo mundo, menos a gente. Deus providencia tudo a todos, menos para a gente. Só que atitudes de fé são fundamentais em momento de crise. Ou seja, louve a Deus pelas respostas que virão. Louve a Deus pelas respostas que já existem no mundo espiritual. Porque algumas dessas crises Deus usa para demonstrar que nos ama e está nos levando a um caminho de vitória pessoal, a um caminho de vitória emocional, a um caminho de vitória ministerial e um caminho de vitória familiar. Não resmungue com Deus a trajetória dolorosa da sua vida. Se você é filho de Deus, Deus estava ditando os teus caminhos. Você lembra do povo de Israel? Passou 40 anos perambulando pelo deserto, coisas que eles poderiam fazer em meses. Quem foi? Foi o diabo? O homem? Não. Deus ensinando o povo a andar com ele. Às vezes a gente acha que às vezes pensamos que perdemos tempo. Não, estávamos no caminho de Deus. Deus estava traçando o nosso caminho da maturidade. Deus estava traçando o caminho para nos fortalecer em meio às crises. Você pode dizer amém comigo? Deus estava tratando de tudo na nossa vida. E eu tenho o prazer total de dizer que Deus continua fazendo a mesma coisa. As nossas tribulações podem, muitas vezes, são usadas para revelar verdades de Deus para nós, a nosso respeito. Lembra que Paulo diz assim: tudo dai graças. Não é dar graças por tudo, absolutamente não é nada disso. É em tudo você precisa dar graças a Deus. Ou seja, eu vou exemplificar. Não é dar graças pelo teu pecado, não. É dar graças apesar do teu pecado, há o perdão. É dar graças pelo perdão que Jesus dá. Não é dar graças à crise, não. É dar graças que apesar da crise, você pode sentir, você pode ver, ouvir Deus cuidando de você, de todos os teus caminhos. Você sente que tudo da sua vida está nas mãos dele e que ele nunca tem te deixado só. Aí sim você pode dizer: graças a Deus, apesar disso, Deus está comigo, Deus está amadurecendo a minha fé, Deus me levará ao lugar mais profundo, Deus me levará aos lugares mais altos. Glória a Deus. Apesar de, Deus está trabalhando. Viver pela fé. Talvez alguns podem dizer assim para mim: pastor, é viver positivamente. Filhão, se você entende assim, glória a Deus. A única coisa que eu não quero é que você viva negativamente. A única coisa que eu não quero é que você viva negativamente. Em tudo você vê coisas negativas? Não. Aprenda a ver do ponto de vista de Deus. Aquilo é para me ensinar, aquilo é para engrandecer o nome dele na minha vida. Aquilo é para me fazer melhor. Aquilo é para me fazer ser um ministro melhor, mais amadurecido, um líder melhor, com mais unção, com mais ousadia e com mais intimidade. Você pode dizer amém comigo? Glória a Deus.
Você já tem percebido o teu crescimento? Não me responda. Se você pensou que não, sinto muito, mas você vai continuar ainda no banho-maria de Deus. É preciso a gente absorver grandes lições de amadurecimento em todo o tempo de crise. E terceiro, como vencer a crise? Pergunte a Deus como essa crise pode ser abençoadora na vida de outras pessoas. Pode dizer isso comigo? Vamos, comendo, por favor. Vamos. Pergunte a Deus como essa crise pode ser abençoadora na vida de outras. Gente, não estou satisfeito. Vamos lá de novo. Pergunte a Deus como essa crise pode ser abençoadora na vida de outras pessoas. Essa que é a verdade. Eu sei que muitos de nós já temos experimentado, depois de ter passado por um deserto, ficamos mais espirituais. Não, perdão, mais sensíveis espiritualmente falando. Ficamos melhores. Amadurecimento, as pessoas passaram a perceber o amadurecimento da nossa vida através das nossas atitudes, através da nossa comunhão com Deus, através dos nossos sentimentos, através das nossas reações. Aí, quero te dizer, crescemos para abençoar pessoas. Você pode dizer isso comigo? Eu cresço para abençoar pessoas. Eu não cresço para ser visto. Eu não cresço para ser engrandecido. Eu não cresço para ser exaltado. Olha como o evangelho é. Eu cresço para ter o que dar para as pessoas, para edificar a fé de pessoas. Eu costumo dizer que as crises que passamos, Deus usa justamente aquela crise como ferramenta, que com essa ferramenta Deus me usará para abençoar e edificar a fé de outros que passarão pelo meu caminho, pela minha vida, com o mesmo problema, com a mesma situação. É assim que Deus age. Deus vê além. Deus vê lá na frente. Você pode dizer amém comigo? Amém. Que nos levam a nos render mais a Jesus. As crises nos fazem mais sensíveis. Muitos passaram a ter uma vida melhor de oração. Aliás, passaram a amar a Deus sobre todas as coisas, a partir das suas crises existenciais. E a tua vida de oração, olha que coisa tremenda. A crise gerando oração. E a oração, ela gera unção, que beneficiará outras pessoas. Crise gera oração. Que oração vai gerar intimidade, que vai gerar benefício para outros, por causa da unção que estará sobre a minha vida. Opa, você pode dar um aleluia? Olha só como Deus trabalha. A gente no momento da crise, a gente sempre pensa que acha que está tudo ruim. Deu ruim. Aí Deus pensa, deu bom, você que não sabe. Deu ruim, deu bom. Deu ruim, deu bom. Deu bom, deu ruim, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Lá na frente você vai reconhecer, deu bom. Aí eu me lembro agora do que Jesus disse para Pedro. Pedro, questionador. Jesus disse para ele o seguinte: ó Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Crise na minha vida vai gerar oração, que vai gerar intimidade com Deus e que vai beneficiar outras pessoas por causa da unção que estará gerada na minha vida. Vou beneficiar pessoas por causa do testemunho que gerará na minha vida, um testemunho de vida, daquilo que eu vivi. E pelo aprendizado, Deus nos capacitará a ajudar a outros,
aconselhar a outros, para que outros sejam ajudados a obterem a mesma vitória. Você pode dizer amém comigo? Amém. Um momento de crise, para a gente terminar. Talvez, às vezes a gente pergunta assim, onde tu estás? Deus responde, estou no mesmo lugar. E o que Deus quer é que a gente se vire para Ele e volte a intimidade com Ele, Perceba uma coisa, quando a gente põe foco só em problema, viveremos problemas. Se o teu foco é problema, tu vai viver problema. Agora, se o teu foco for, apesar dos problemas, Deus, viveremos o melhor de Deus. Viveremos e veremos e ouviremos as respostas de Deus. Isaías capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus nos usa para isso, para levantar o abatido, vivificar a outros. E a glória, no final disso, a glória sempre será de Deus. A glória sempre será de Deus. E a Ele toda honra. Diga, toda honra, toda glória, toda a minha vida, toda a minha existência, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que vier a ser, tudo que vier a ter, seja para ti, Senhor. A ti toda a glória. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Você pode se colocar de pé. Glória a Jesus.